agradecer ao Eterno pela oportunidade que Ele nos dá, ó Pai, de celebrar uma festa tão maravilhosa, com significado tão bonito para nós, tão profundo, né, para nós. E é um presente de Adonai estabelecido na Tua Torá para cada um de nós. Vamos orar, Eterno Elohim de Israel. Nós queremos te agradecer quando nós já estamos à véspera, ó Pai, de celebrar Sukkot. Obrigado porque foi praticamente um ciclo completo, ó Pai, até aqui, que nós estamos orando a Tua palavra, estabelecendo, Senhor Deus, e gerando em nós, ó Pai, uma oportunidade para estarmos na Tua presença nesse encontro que o Senhor marcou para conosco, ó Pai. Nós estaremos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, para receber de Ti, Senhor Deus, toda a instrução necessária, e o Senhor receber de nós todo louvor e toda adoração. O Senhor fique à vontade no meio de nós, fala ao nosso coração, assim como o Senhor falou comigo, o Senhor venha falar com cada um dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Yeshua, para que haja prosperidade espiritual na Tua casa, mesmo aqueles que não estão conosco hoje, mas aqueles que estão nos acompanhando de fora, ó Pai, que são realmente nossos irmãos, seja o Senhor, ó Pai, estabelecer a Tua palavra nos corações deles, dando a oportunidade de cada um de nós, ó Pai, de prestar um louvor e adoração verdadeiro, de um coração sincero e voluntário à Tua presença, ó Pai. E o Teu nome seja exaltado, Pai, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Nós vamos, hoje é Erev Sukkot, um dia anterior, que antecipa o dia de Sukkot, que nós vamos estar aqui amanhã, a partir das 18 horas, para dar o primeiro dia de Sukkot. E nós estaremos celebrando durante 7 dias, conforme prescrição estabelecida na Torá. Sukkot é uma das 3 festas de peregrinação estabelecida na palavra, que em hebraico se chama Shalosh Regalim, que são as vocações ou convocações sagradas. Sukkot traz para nós a lembrança dos 40 anos que os nossos pais, nossos irmãos, passaram no deserto e após a libertação do Egito. Nossos pais, irmãos, eles não tinham uma provisão própria, eles não tinham terra própria, eles eram nômades, eles habitavam em tendas, cabanas, por isso que o nome Sukkot. E estavam completamente na dependência e na proteção de Adonai, do Eterno Elohim de Israel. Então você vai ver que o ponto alto de Sukkot é a provisão de Adonai para nós. Nós que vivemos os nossos dias, enquanto, não só nós, então é a tendência humana, né? É celebrar as nossas independências, né? Nós queremos celebrar as nossas independências, celebramos as nossas independências. Mas Sukkot aqui nos ensina que nós devemos celebrar toda a dependência que eu e você temos diante de Adonai, diante de Elohim. Ela se reveste, a festa, de 2 significados, duplo significado. O histórico, aquele que eu já citei, que relembra a peregrinação durante 40 anos ali no deserto, né? Por isso que a festa também se chama Festa das Cabanas. E também o significado agrícola, quando aqui nesse período em Israel encerra o ciclo agrícola com a entrega dos frutos. Aí ela recebe também o nome de Festa das Colheitas, para a entrega dos frutos. Ambas, esse sentido duplo, tanto de histórico quanto agrícola, ambos expressam a providência de Adonai para a nação de Israel. Ambos expressam a providência divina para os filhos de Israel, e para mim e para você. Então ela toma aqui um significado espiritual da festa, porque há aqui uma providência divina. Essa expressão, providência divina, ela tem uma expressão inicial, um contexto grande e inicial, lá em Gênesis capítulo 22, não precisa lá não, que nós não vamos ler, porque já me pediram que eu tenho que ser breve, porque tem ensaio com as crianças. Em Gênesis capítulo 22, quando ali Abraão se encontra com o seu filho, vai sacrificá-lo para Adonai. Aí no capítulo 22, verso 8, ele diz assim, pergunta a seu pai, Isaac, nós temos a lenha, tem tudo aqui, cadê o cordeiro? E Abraão diz, essa expressão, Elohim proverá o cordeiro. Então ela representa a providência divina, ela representa isso,
que Elohim proverá todo o sustento para o povo e para a nação de Israel, e para nós, para os seus filhos. Então você vai ver comigo lá em Levítico, capítulo 23, o estabelecimento dessa festa de providência divina. Vamos lá comigo para você e eu podemos entender que aqui em Levítico capítulo 23, inicia aqui o estabelecimento, aqui está o estabelecimento, a partir do verso 33, diz assim: disse o Eterno a Moisés, diz aos filhos de Israel, aos 15 dias deste 7º mês, será festa de tabernáculos ao Eterno por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Durante 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Eterno, e no dia 8º tereis santa convocação, e a apresentação das ofertas queimadas ao Eterno. É o dia solene, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as festas do Eterno, que apregoareis para santas convocações, para apresentar ao Eterno ofertas queimadas, holocaustos, ofertas de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Essas ofertas são além dos shabates, são além do shabatot, dos sábados do Eterno, além dos vossos sacrifícios, além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Eterno. Porém, ao 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido o produto da terra, celebrareis a festa do Eterno durante 7 dias. O primeiro dia é o dia de descanso, e também o 8º dia do descanso. No primeiro dia, tomareis para vós frutos de árvores frondosas, folhas de palmeiras e ramos de árvores cheias de folhas. E durante 7 dias vos alegrareis perante o Eterno, vosso Elohim. Celebrarei esta festa ao Eterno durante 7 dias, cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas, nas cabanas. Por isso que os irmãos estão ali, botando o seu nome para dormir ali, passar a noite na Sucá. Todos os naturais de Israel habitaram em tendas. Para que saibam, as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando vos tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno, vosso Elohim. Então a prescrição está aqui, para mim e para você. A proclamação aqui de Sucote expressa, você vê aqui bem claro no último versículo, no versículo 43, expressa bem claro para mim e para você a providência divina. E torna-se aqui então o assunto principal e o motivo para regozijo em Sucote. Por isso que Eduardo veio com toda uma celebração de alegria para mim e para você poder já entrar no clima de celebração de Sucote. Porque representa, Sucote, para mim e para você, o nosso sustento de forma sobrenatural. Sucote, ele vai representar para mim e para você o nosso sustento em forma ou de forma sobrenatural. Sustentar em hebraico, irmãos, significa ver, olhar e inspecionar. Esses são os olhos de Adonai sobre essa congregação. Ele olha, ele verifica, ele vai inspecionar a mim e a você, se nós andamos ou não nos caminhos propostos por ele. Moisés ensina sobre este sustento lá em Deuteronômio capítulo 8. Vai comigo, por favor, lá. Você vai ver ali em Deuteronômio capítulo 8, que é Adonai que sustenta. Ele é o mantenedor desta casa. Você vai ver aqui que esse sustento, ele é sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque provém de Adonai. Porque provém da sua palavra. Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura aí do verso 1 do capítulo 8, até o verso 3, para você ver que ele é o mantenedor. Ele é que sustenta a mim e a você. Capítulo 8 diz assim: tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra, que o Eterno, com juramento, prometeu a vossos pais. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Elohim te guiou no deserto. Os 40 anos ele está falando. Esses 40 anos
para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. É essa a providência divina. Olha o verso 3. Ele te afligiu, ele te deixou ter fome, depois ele fez o quê? Ele sustentou. Providência de Adonai, para mim e para você, com o maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Adonai. Este é o sustento sobrenatural de Adonai para mim e para você. Ele diz aqui, olha, não só de pão vive o homem, mas de tudo que provém da boca de Adonai. Esse aqui, o profeta Isaías ensina isso de maneira maravilhosa para mim e para você. O sustento aqui ele é sobrenatural, porque não só de pão vive o homem, mas vive aqui de tudo que sai da boca de Adonai. O sustento sobrenatural provém da palavra de Adonai e da sua boca, que tem como agente nutridor, aquele que vai nutrir, aquele que vai te sustentar, a água. Presta atenção. Você tem que prestar atenção, porque eu tive que tentar ler e reler para eu também entender isso. E você precisa entender comigo. É sobrenatural por quê? Porque não só de pão vive o homem, você vai ser sustentado pela palavra de Adonai, que sai da boca de Adonai. O sustento sobrenatural que sai da boca dele tem como agente nutridor, aquele que vai te sustentar a mim e a você, a água, que é a palavra dele. Se você for comigo lá em Isaías, no capítulo 55, que nós já lemos hoje, eu acho, não foi? Isaías 55. Vai lá, nós vamos ler de novo, não tem importância. Vai lá comigo, por favor. Você vai ver aí que Adonai já nos ensina que ele é o nutridor através do sobrenatural, da palavra que sai da boca dele. Diz assim o capítulo 55 de Isaías. Você acompanha comigo a partir do verso 8. Ele diz assim, olha, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Eterno. Aí eu digo, Baruch Hashem, que não são. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, ele está falando de aquilo que vai nutrir a terra, aquilo que vai sustentar a mim e a você de maneira sobrenatural. E faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que aqui enviei. Esse é o sustento sobrenatural. Que o nutridor aqui, você vê comigo, que é a água. Se não houver água, não vai ter o alimento. O alimento não vai haver. Quando o Roberto, nessa manhã, estava ensinando a porção do Shabat, Hazinu, não é isso? De ouvidos. Ele falou isso, mais ou menos, quando ele começou a cantar o Cântico de Moisés, no capítulo 32, não precisa lá não, no verso 2. Ele diz bem assim, minha lição, minha palavra, minha instrução, goteja como aguaceiro. Meu dizer é líquido como orvalho, como tempestade sobre a relva, como borrascas sobre a erva. Essa é a palavra de Adonai. Esse é o agente nutridor. Este é, para mim e para você, aquele que vai nutrir, que vai nos sustentar de maneira sobrenatural, irmão. Sobrenatural. Assim, eu e você, assim eu consegui entender, e eu creio que você também vai entender, que não só a falta de pão, o homem vai morrer, mas da ausência da água, o homem vai morrer. Não só a falta de pão que eu e você vamos morrer, mas nós morreremos com a ausência de água. O profeta Isaías mesmo ensina isso. Volta aí na sua Bíblia, por favor, no capítulo 41, para você ver comigo. Isaías 41. Não só a falta de pão vai matar a mim e a você, mas a falta da
água, aquela que vai nutrir a mim e você, para nós ficarmos firmes, de pé, diante de Adonai. O capítulo 41 de Isaías, se você for comigo lá no verso 8, vamos começar do verso 8. Ele está falando para Israel. Ele fala bem assim, olha: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, eu te tomei desde os fins da terra, chamei-te desde os teus cantos e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Elohim. Eu te fortalecerei e te ajudarei, ele vai te sustentar, e te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente envergonhados e confundidos serão todos que enraivecem contra ti, e os que contendem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Ainda que busque os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Pois eu sou o eterno teu Elohim, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, povinho de Israel. Eu mesmo te ajudarei, diz o Eterno, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu te preparei um trilho novo, que é de dentes agudos e montes trilhados. Trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, o vento levará, e o redemoinho os espalhará, mas tu te alegrarás no Eterno, e te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, irmãos, mas não há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Eterno, os ouvirei. Eu, o Elohim de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Olha que coisa linda, que promessa. Tornarei deserto em açudes de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o pinheiro, o almeiro e o cipreste, para que todos vejam e saibam, considerem e entendam que a mão do Eterno fez isso, é que o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa causa, diz o Eterno, trazei as vossas filhas, vem apresentar diante de Adonai. Mas vamos ficar só até o verso 20 ali, que ele diz assim, para que todos vejam e saibam. A profecia aqui apresenta, a profecia aqui de Isaías capítulo 41, que ele vai mandar água, ele é o nutridor, fonte de água, para mim e para você. Aqui o profeta, segundo os exegetas, ele apresenta a vocação sagrada de Sucote. Aqui ele diz que o profeta ensina que ele apresenta a vocação sagrada de Sucote, que resume de forma satisfatória a cerimônia que se realiza na festa de Sucote, que se chama Simhat Beit HaShoavah. É o regozijo no local da retirada da água. É uma cerimônia de libação de água, há uma oferta a Adonai, a libação de água, irmãos. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Libação de água, aquilo que Adonai fornece para mim, agora eu vou oferecer para Ele. São os sacrifícios dos nossos lábios, a minha e a sua oração. Irmãos, o Davi entendeu isso de forma maravilhosa, que no final nós vamos ler. Davi viu isso, ele viu o Mashiach e ele agradeceu ao Eterno, fazendo a libação de água, cujo nome em Sucote se chama Simhat Beit HaShoavah, o regozijo no local da retirada de água. Nós vamos aprender daqui a pouco sobre ele, mas eu quero que você vá lá em Isaías capítulo 12, por favor. Por que você está indo em Isaías, não sai de Isaías? Porque Isaías é o profeta messiânico. Ele anuncia o Messias, o provedor de água. Daqui a pouco você e eu vamos entender. Diz assim o profeta Isaías no capítulo 12. Naquele dia dirás, ó a profecia dele, graças te dou, Eterno, ó a libação. Ainda que te iraste contra mim, a tua ira te retirou e tu me consolaste. Certamente Elohim é a minha salvação. Confiarei e não temerei.
O eterno Elohim é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. A profecia linda aqui. Direis naquele dia, dai graças ao Eterno, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Eterno, pois fez coisas grandiosas. Sabe-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. É o regozijo no local de retirada das águas. Nós vamos ver isso. Mas antes eu quero que você vá comigo em Neemias. Essa história que eu estou contando para vocês começou no sacrifício pela manhã, quando o Eterno estava conversando conosco, e o Eterno me deu Neemias capítulo 8. E eu fui tentar entender Neemias capítulo 8. Neemias, irmãos, juntamente com o povo que estava, entendeu quanto da libação da palavra que cai sobre eles. É como um sustento pleno e completo. Neemias, juntamente com todo o povo. Vai lá, Neemias 8. Quando ele vai entender, juntamente com todos aqueles que estavam com ele, por causa da unidade, por isso que todos entenderam. Quando a libação da palavra cai sobre eles. Mas antes eu queria cantar um louvor com vocês. Vamos cantar? Sandra Machado, tá aí? Me ajuda, Sandra. Diz assim, ó. Que Elohim te der do orvalho dos céus, da excelência da terra e da abundância. Presta atenção na letra. Do trigo sustento e do mosto. Amém. Amém. E Elohim te der do orvalho dos céus, da excelência da terra e da abundância do trigo e do mosto. Amém. Amém. Disse-lhes mais e te comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada, sustento, preparados para si. Este é o dia consagrado ao nosso Elohim. Não vos entristeçais, pois a alegria de Hashem é a vossa força. Não vos entristeçais, calai-vos, pois este é o dia. Calai-vos, pois este é o dia. Calai-vos, pois este é o dia de Elohim. Tá bom, irmãos. Baruch Hashem. Neemias e Esdra entenderam. Aí você vai ver como eles entenderam, porque nós vamos entender também a questão desse ritual de libação de águas, que é o provedor da palavra de Adonai, para mim e para você, no período de Sukkot. Olha só, durante 7 dias, irmãos, você pode habitar em tendas e se deliciar com a nutrição da palavra de Adonai. Capítulo 8 de Neemias, Esdras lê. Vocês sabem o que Esdras vai ler? A Torá, irmãos, a palavra de Adonai, o nutridor, a fonte de água viva. Olha aí, diz assim, ó, chegando no 7º mês, que é Tisrei, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Foi aqui que me chamou a atenção, que depois nós vamos entender isso aqui. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da Torá de Moisés, que o Eterno tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a Torá perante a congregação, tanto homens como mulheres, e perante todos que podiam entender e que o viam, no primeiro dia do 7º mês.
Leu nela, de frente para a praça que está diante da porta das águas. Daqui a pouco você vai ver o que estava diante da porta das águas. Desde a alva até o meio-dia, irmãos, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos à Torá, ao livro da Torá. Esdra, o escriba, estava num púlpito de madeira, que tinha sido feito para este fim. Estava em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sena, Anias, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Eterno, o grande Elohim, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as mãos, então se inclinaram e adoraram ao Eterno, com o rosto em terra. Os levitas de Jua, Banes, Ebenias, Jabim, Acude, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josandab, Anã e Pelaías ensinavam a Torá ao povo, e o povo estava ao seu posto. Leram no livro da Torá de Elohim, esclarecendo e explicando o sentido de modo que o povo pudesse entender o que lia. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Eterno, vosso Elohim, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da Torá. Eles choravam só de ouvir a palavra de Adonai. É a libação sendo derramada sobre Neemias e Esdras e todo aquele povo, irmãos. É a libação, a palavra sendo derramada sobre essa geração. Verso 10, disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviais porções ao que não tem nada, aquele que tem ausência de suprimento, aquele que não tem nutrição. Vai lá, envia para eles. Esse é o dia da consagrada ao Eterno. Essa é a essência de Sukkot que ele está falando. Não vos entristeçais, pois a alegria do Eterno é a vossa força. Os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, pois este dia é sagrado. Não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, a celebrar com grande alegria, porque agora entendiam as palavras que lhes foram comunicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças de famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, na presença de Esdras, o escriba, para atentarem para a palavra da Torá. Acharam escrito na Torá que o Eterno ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante as festas do 7º mês, e que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo, saia à região montanhosa e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Assim saiu o povo e trouxeram ramos e fizeram para si cabanas. Cada um no eirado de sua casa, nos seus pátios, nos átios da casa de Elohim, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e nelas habitaram. Nunca tinham feito assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E o seu regozijo foi muito grande, dia após dia, do primeiro ao último dia. Esdras leu na Torá de Elohim, celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia, segundo o prescrito, houve uma assembleia solene. Este é o ritual que eu e você vamos praticar durante 7 dias, o ritual de Simhat Beit Hashoavá. Se fez em Sucote, é a oferta de libação de água. Hoje você entende, eu também entendo, que são as nossas orações. Essa é uma cerimônia, irmãos, que era precedida à época das chuvas e das grandes águas, por ser o elemento vital que vai nutrir a nação de Israel.
essência, esse ser vital que é a água, era clamado, implorado durante todo o período a Elohim pelos camponeses, para que eles pudessem ter o que oferecer a Adonai. A água toma então parte da cerimônia. Você sabe de onde que era retirada essa água, irmãos? Do tanque de Siloé, que fica de frente à porta das águas. De frente da porta das águas havia um tanque de Siloé. A porta das águas, irmãos, ela é restaurada no período de Neemias. Vai lá no capítulo 3. A porta das águas, ela vai ser restaurada no período de Neemias por um povo chamado Netineus, ou em hebraico, Netihim, que significa servidores do templo. Quem era esse povo que vai restaurar aqui em Neemias, capítulo 3? Quem é esse povo? Eu me fiz essa pergunta. Aí eu fui buscar quem eram os netineus. Segundo os estudiosos, ele é um resquício daquela guerra, lá no capítulo 31 de Números, quando ali morre Balaão, os midianitas ali com Israel. O povo, alguns do povo trouxe homens, mulheres, crianças. Segundo os pesquisadores, o Netineu estava junto com essa linhagem de escravos. Quem eram eles? Era um grupo de escravos que trabalhavam no templo. Vê se você e eu vamos nos identificar com os netineus. É um grupo de escravos que trabalhavam no templo. Eles atendiam às atribuições que os levitas passavam para eles. E por essa atribuição de servir lá no templo aos levitas, e pela adesão aos filhos de Israel, eles recebem essa designação de servidores do templo, netineus. Servidores do templo. Segundo os comentaristas, eles foram enxertados em Israel para o retorno. E agora aqui no tempo de Neemias, eles são responsáveis pela reparação da porta das águas. Eles não eram hebreus. Eles foram enxertados com uma responsabilidade. Você sabe qual era a função deles? Era de trabalhar com o duro, carregar no pesado, na terra, carregando toras, ajudando os levitas. Não tinham para os netineus nenhum cargo importante. E mesmo assim, por esta adesão, segundo os comentaristas, por essa atribuição aos levitas, eles são chamados como servidores do templo. Pela adesão à comunidade de Israel, pela responsabilidade que eles têm de reparação da porta das águas. Olha aqui, Neemias capítulo 3. Olha lá no verso 26 e 27. Aqui no capítulo 3 são várias portas que estão sendo restauradas. Neemias 3, 26, irmãos. Diz assim ao versículo, ora: os servidores do templo, os netineus, algumas versões estão netineus, outros estão assim, os servidores do templo, habitavam em Ofel, que até de frente à porta das águas, para o oriente, até a torre alta. 27. Depois, repararam os tecoitas, outra parte, de frente da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Então você vê ali que eles estão situados de frente à porta das águas. Eles são responsáveis para a reparação da porta das águas. Continue comigo, vai lá em Neemias capítulo 10 para você ver eles trabalhando. Como eles vão fazer essa adesão. Eles se tornaram servidores, irmãos, por causa da prescrição da Torá que nós vamos ler daqui a pouco. Capítulo 10 de Neemias, verso 28, por favor. Diz assim, olha, eles vão fazer aliança, eles vão receber, irmãos, o título de servidores do templo, servidores de Adonai, não de outro Deus estranho. Capítulo 10, verso 28, o resto do povo, o sacerdote, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que tinham separado dos povos de outras terras, eles abandonaram seus pais e fizeram adesão a Adonai, para a Torá de Elohim, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham capacidade de entender, firmemente aderiram, fizeram adesão.
e seus irmãos, os nobres, e conviveram num juramento sobre pena de maldição, que andariam na Torá de Moisés, ao qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Elohim, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do eterno nosso Elohim, e os seus juízos e seus estatutos. Eles fazem uma aliança aqui, os nitineus, responsável para a reparação da porta das águas. Por que eles se tornaram servidores? Por causa dessa prescrição de adesão. Vai lá comigo em Deuteronômio capítulo 16, para você ver qual é a prescrição da Torá para os nitineus. Que você vai ver que eu e você estamos inseridos nessa prescrição. Por causa de quê, irmão? Por causa da adesão. Porque a prescrição diz que eu e você não podemos nos apresentar de mãos vazias. Olha só, capítulo 16 de Deuteronômio. Nós vamos ler ali a partir do verso 13, irmãos. É isso mesmo? É. Diz assim, olha. Eu queria começar lá de cima, mas está muito... vamos aqui do 13. Celebrarás a festa do tabernáculo durante 7 dias, quando houver escolhido os frutos, os produtos da eira e do lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu escravo, tua escrava, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que habitaram em tua cidade. Durante 7 dias celebrarás festa ao eterno teu Elohim, no lugar que o eterno escolher. Pois o eterno teu Elohim há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, irmãos. E a tua alegria será completa. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão perante mim, o eterno teu Elohim, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, nas festas das semanas, nas festas de tabernáculos. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante o eterno. Cada um dará segundo as suas posses, segundo a bênção que o eterno teu Elohim lhe houver te concedido. Essa é a prescrição que os nitineus estavam inseridos. A tradição hebraica da cerimônia aqui, da libação da água, celebra aqui, segundo os estudiosos, a rocha da qual brotou água viva. E ela acompanhou os hebreus durante toda a peregrinação dos 40 anos no deserto. A tradição hebraica diz que a cerimônia de libação de água celebra a rocha da qual brotou água viva, que acompanhou os hebreus durante toda a sua peregrinação no deserto. Você vê isso lá em Êxodo, capítulo 17, não precisa não. Quando Moisés toca na rocha e sai água. É ali essa prescrição. Essa rocha representa o sustento de Adonai através do seu e do meu Mashiach. Essa rocha representa o sustento, a água. Sustento de Adonai através do Mashiach e Yeshua. Então, o tanque de Siloé, que significa conduzir, aquele que vai enviar, aquele que vai conduzir, ela fica de frente, irmãos, à porta das águas. O tanque de Siloé, ele fica, onde era retirado a água para fazer libação durante a festa de Sukkot, ele fica de frente à porta das águas. É lá que os netineus, aqueles que fizeram a adesão a Adonai e ganharam o título de servidores do templo, vão servir a Adonai, restaurando a porta das águas. Para quê, irmãos? Para que mantenha o sustento daqueles que vão buscar água. Como é que é a música? Aquele que tem sede, vem, não é isso? Venha e beba água de graça, água da vida. Os netineus, servidores do templo, eles tinham que garantir acesso à água da vida. Por isso que a cerimônia era ali, no tanque de Siloé, de frente às portas das águas. Esse tanque, ele ganha destaque na Bíblia por Yeshua, que em Sukkot declara que ele é o nutridor. Ele que é o fornecedor de água da vida. Ele que vai se revelar ali. Yeshua ensina que nós devemos ir à fonte, buscar desta água. Yeshua
o servidor de Adonai e do templo, ele ensina para mim e para você que eu e você temos que buscar na fonte a água de vida. Por que ele diz isso, irmãos? Por causa da denúncia pastora do profeta Jeremias. Biba, é isso que ele fala. A denúncia do profeta Jeremias no capítulo 2, não precisa ir lá não. 2, do verso 13 diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, diz o profeta. O profeta denuncia que o povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então vem Yeshua com toda a força, pastor, o representante de Adonai. Vem agora, é comigo. Pastor, agora é comigo, dizia Yeshua, o representante da água da vida. Ele diz assim: deixa comigo, pai, que agora é comigo. É assim que ele vai falar com o pai dele. Eu que estou falando, vem a expressão minha. Ele diz assim, porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Está vendo? Duas maldades. Foram buscar água de onde não tinha água para te dar sustento. Assim foi comigo e foi com você. Agora, Yeshua traz a prática, dentro de uma prática bíblica, da cerimônia de libação de águas, porque não é uma tradição, é uma prática bíblica. A libação está lá em Levítico 23, que nós lemos, derramar as libações. A prática bíblica das libações ali, ele traz agora, dentro de um contexto da tradição hebraica, fortemente praticada pelos pais, para uma compreensão viva e eficaz para mim e para você. A libação de água, Yeshua agora vai se pôr, fala assim, agora é comigo. Ele vai trazer essa cerimônia, uma clareza para a minha cabeça e para a sua cabeça, que vai tornar a cerimônia viva e eficaz. Mas para isso eu preciso ir com você para João, para Brit Hadashah no capítulo 7. Nós estamos indo para os finalmente, para você ver que Sukkot, você pode vir e receber a libação, a água da vida. Vem, beba aí de graça. Como? Alegria da casa das águas correntes. É isso mesmo. Alegria da casa, das águas da casa. Isso. Correntes. Vai lá em João capítulo 7. E Yeshua aqui vai se expor aqui, vai se declarar. Vai no verso 37 e 38. No último dia, chegaram lá? No último dia, o grande dia, no oitavo dia, Shemini, ele está falando aqui. E Yeshua pôs-se, ou melhor, no sétimo dia, né? Depois vem Shemini. O grande dia da festa, Yeshua pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E Yeshua estava de frente à porta das águas. E Yeshua estava no tanque de Siloé. Você vai entender daqui a pouco. Ele permanece, ele está declarando aqui, olha, que ele é aquele que vai ser nutridor para aqueles que vêm buscar a água no tanque de Siloé, com seus potes ali. É para isso mesmo, esses potes? É porque eu não estava aqui pela manhã. Olha lá, potes de água. E Yeshua olha para aqueles potes, os cântaros de água. Ele olha e diz, olha, ele fala bem assim, olha, vou ler para que eu não venha errar. Diz assim, olha, se alguém tem sede, venha a mim, diz ele. Quem crê em mim, quem fizer adesão comigo, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe por quê que fluirão rios de água viva? Porque você não vai estar vazio, como diz o texto de Deuteronômio, capítulo 16. De mãos vazias ou de vazios você não se apresentará. Aqui, Yeshua aqui, ele vem ao tanque de Siloé, que significa conduzir, que vai enviar. Ele agora traz aqui a cerimônia de uma prática bíblica, um clarear. Ele se torna essa cerimônia tão viva e eficaz para aqueles que a praticam. Ele permanece aqui, em Jerusalém, durante toda a festa de Sukkot, junto ao tanque de Siloé. E ele vai se declarar também que ele é a luz do universo. Segundo os comentaristas, Yeshua, em Sukkot,
ele consegue unir essas duas fontes de nutrição, luz e água. Ele vai ensinar aqui que ele é luz e água, ele é luz do universo. Olha aí, no capítulo 8, no verso 12. De João, capítulo 8, verso 12. Zacarias 14, está aqui na minha sequência. Vamos. E tem muita coisa ainda, hein, Larissa, aqui. Mas tudo bem. Olha só. Diz assim, ó, no capítulo 8, verso 12. E Yeshua continuou a dizer à multidão, ele estava indo em Sucote, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele retorna ao ensino como provedor da vida aqui. Ele lá em João, capítulo 7, no verso 38, que nós lemos, ele diz que ele é a fonte de água viva. Aqui em João, capítulo 8, verso 12, ele retorna ao ensino e diz assim, olha, eu sou a luz do universo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas em luz. Ele retorna ao ensino por quê? Porque através como provedor de vida, água e luz. Através dessa prerrogativa, ele assume aquele que é o perdoador de faltas, aquele que vai conduzir a contemplação de luz, ele que é o servo, o servidor do templo de Adonai, que é o servo de Adonai proclamando, e que foi proclamado em Isaías capítulo 49, quando o profeta diz assim, pouco é que, não precisa ir lá não, eu vou ler, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares a tribo de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei, diz o profeta, para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, os estudiosos dizem o quê? Que Yeshua em Sukkot, ele consegue inserir na cerimônia tanto o provedor de água, como o provedor de luz, de vida. Por isso que o profeta diz que eis sereis a minha salvação até a extremidade da terra. Ele é o perdoador das faltas. Traz sobre ele a manifestação de Adonai. Você vai ver, vai lá no capítulo 9. O perdoador de faltas, Yeshua, vai trazer sobre ele a manifestação de Adonai. Capítulo 9 de João, João consegue neste capítulo aqui unir esses dois ensinos do Mashiach em Sucote. Água e luz, ambas as fontes da vida. Irmãos, Yeshua continua de frente às portas das águas. Ele continua ensinando no tanque de Siloé. Olha aqui que ele vai ensinar aqui. Capítulo 9, verso 1. Quando Yeshua ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Yeshua perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Yeshua respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Elohim. Devemos fazer as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, enquanto você possa ver luz. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, diz o Mashiach. Tendo dito isto, cuspiu em terra, fez lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego e disse, vai, no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou e voltou enxergando. As águas vão abrir os olhos do cego. Dos cegos, as águas vão abrir os olhos do cego. Essa é a preparação profética, irmãos, para mim e para você, da libação de água que Adonai derrama sobre nós em Sukkot, para que você possa levar essa palavra àquele que não conhece, para que ele possa ver como viu esse cego. Essa é para a preparação para profecias lá de Zacarias capítulo 14. Vamos lá. Nós estamos encerrando, irmãos. Vai lá para você ver Zacarias capítulo 14. A profecia aqui fala da volta do Messias como o rei de Jerusalém. O Eduardo cantou aqui.
a volta como rei de Jerusalém. Capítulo 14 de Zacarias, nós vamos ler só do verso 16 em diante, irmãos. É? Ah, então tá. Não adianta correr, né? Então vamos lá. Não adianta, irmão. Vamos lá, capítulo 14. Obrigado, irmãos, porque eu estou gritando aqui. Olha, perdão, é isso mesmo. Olha só, o verso 8. Obrigado, pastora Santa. Diz assim, ó. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. É constante, é contínuo. O Eterno será sobre toda a rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será do Eterno e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ele será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Rafanael até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura, porque está sustentada. Ao verso 12. Essa é a praga para os que o Eterno ferirá a todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e eles apodrecerão a língua na sua boca. Olha o julgamento de Adonai. Aquele dia também haverá, da parte do Eterno, uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém. E se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro e prata, e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Então todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, a celebrar a festa de Sucote, de tabernáculos, é a festa das águas. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, não virá sobre ele a libação de Adonai, a chuva que vai nutrir a terra, que vai dar sustento, e isso que vai produzir erva, flores e erva para mim e para você. Se a família dos egípcios não subir nem vier, cairá sobre eles a praga com que o Eterno ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa de tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios e os castigos de todas as nações que não subirem a celebrar a festa do tabernáculo. Naquele dia será gravado nas campanhas dos cavalos: Santo é o Eterno. As panelas da casa do Eterno serão como as bacias diante do altar. Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Eterno dos Exércitos. E todos os sacrificarem virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais mercador na casa de Adonai. Não haverá mais aquele que vai negociar na casa de Adonai. Irmãos, essa é a nossa função como servidores da casa, do templo. Como se nós somos servidores aqui. Essa casa não nos pertence, nós oramos sempre isso. Ela pertence a Adonai, nós somos os nitneus, nós somos servidores do templo. Pastora, fala no microfone. Ezequiel. Que elas, no capítulo 47 Ezequiel. De Ezequiel, elas vão sair do altar. Isso, vamos. Aqui, ó, o capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo. Amém. Para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente. Amém. E as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte. Amém. E me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e corriam águas ao lado direito. E ele vem falando: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas.
águas que me davam pelos arquilhos. Isso. Mediu mais 1000 e me Novamente. fez passar. Aí ele fala, águas que davam pelos lombos. Depois, no versículo 5, rio pelo qual não se podia passar mais. Ele me perguntou, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, eu vi que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e do outro. E ele me disse, estas águas saem para a região oriental Amém. e descem até Arabá, onde entram no mar. Amém. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Estas águas sararão o mar morto, Amém. É que ali profecia. terá vida. São essas São águas essas águas. que Ezequiel está Amém, vendo amém, e falando aqui, amém. enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Amém. Haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegam, tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Amém. Ele vai até o versículo Amém. 12, Amém. porque as águas, olha o versículo 12, junto ao rio, a sua margem de um lado do outro, nascerá toda sorte de Amém. árvore, Amém. que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá Amém. o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Constantes. Seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Isso. Se você depois vai lá em Apocalipse, capítulo 22, Isso. você vai ver esse mesmo rio. Esse E ele mesmo rio. Esse mesmo rio É. ele que vai banhar ali Tem que dar a árvore importância da à festa vida. de tabernáculos, Essa é né? importante. Irmão, Festa das águas. eu queria concluir com vocês, lá em 2 Samuel. Esse texto o Eterno me mostrou quando eu estava saindo de casa. Eu corri e anotei. Por quê? Porque aqui é Davi, no capítulo 23 de 2 Samuel. Davi vai revelar a profecia dada a ele pelo Espírito do Santo. No capítulo 23, aqui diz as últimas palavras de Davi. Davi está indo para a peleja contra contra os filisteus, se eu não me engano. Aqui, 23, verso 1. Olha só o que ele... Sabe por que eu estou levando vocês aqui? Porque ele vai receber a profecia do Mashiach e vai fazer uma libação ao Eterno. E eu queria mostrar isso para vocês. Capítulo 23 diz assim: essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido de Elohim de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Eterno fala por mim, e a sua palavra está na minha boca, diz ele. Essa é a libação que Elohim vai descer sobre ele. Verso 3, disse o Eterno, o Elohim de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Quando o justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Elohim, é como a luz da manhã, ao sair do sol de uma manhã sem nuvens, como esplendor depois da chuva que faz brotar da terra erva. Não está assim como Elohim, a minha casa? Não estabeleceu ele comigo uma aliança eterna? Em tudo bem ordenada e seguirá? Não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não se pode tocar neles. Você vê aqui que ele recebe de Adonai, que ele diz assim, olha, quando o justo governa sobre os homens, ele está falando do Mashiach. Ele vai dar todas as prerrogativas, como a luz ao sol da manhã, ao esplendor da chuva, que é a água, que faz brotar da terra a erva. Davi recebe essa palavra do Espírito de Adonai, diz ele. E ele vai, olha no verso 14, irmãos, do mesmo capítulo. Ele vai desejar beber água desta fonte, deste tanque de Siloé. Mas aqui é em Belém. Olha lá, no capítulo 23, o verso 14. Nessa ocasião, Davi estava no lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém, ele estava em luta, em batalha. Davi suspirou por água, irmãos. Ele disse, quem me dera beber da água
da cisterna que está junto à porta de Belém. Verso 16, então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna que estava junto à porta de Belém. Pastora, é o Messias. Por isso que ele recebeu do Espírito. Tinha direito e trouxeram a Davi, mas ele não quis beber, irmãos. Em vez disso, ele fez uma libação, derramou perante o Eterno aquilo que ele recebeu de graça, água da vida eterna. Tem misericórdia dessa congregação, que precisa comparecer à tua casa para receber a água da vida. Precisa celebrar Sucote com entendimento, ó Pai, com um coração livre e desimpedido com qualquer outro tipo de aliança. Somente aliança firmada em Deuteronômio capítulo 16. Para que nós possamos ser justificados pelo Mashiach, para que nós possamos receber a água da vida e dar a libação ao nosso Elohim de Israel. Que o teu nome seja proclamado sobre esta casa, Pai. E em nome de Yeshua, não sobre nós que estaremos aqui, mas sobre os nossos visitantes, aqueles que não podem estar no nosso meio, aquele que de longe celebra Sukkot, ó Pai. Que seja o Senhor o nutridor de cada um deles, ó Pai. Em nome de Yeshua que nós oramos diante da tua presença. Amém. Amém.